Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público, de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos, olá a todas, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, o novo canal do Sindiforte para se comunicar com os fortalezenses. Como todos sabem, o Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa dos interesses dos servidores públicos aqui no município de Fortaleza, e o seu sindicato traz para vocês a visão da classe trabalhadora por meio desse podcast. Por trás das câmeras, ajudando a levar a vocês uma imagem e um som de altíssima qualidade, Silvio Mota e César Mota. No making off contamos com ele, Júlio Quintana, da House 1240. Hoje o tema são os pais e mães atípicas, uma luta para ajudar pessoas que já são verdadeiros heróis por terem filhos que precisam de mais atenção. Vamos receber Flaviana Lima Maciel Pires, agente de trânsito da AMC em Fortaleza. Ela que ingressou no serviço público da AMC em 2002 e um ano antes já era concursada da Prefeitura Municipal para atender na Secretaria de Educação. Flaviana, muito bem-vinda, obrigado por você aceitar dividir os seus problemas, seus desafios cotidianos aqui com a audiência do Sindi Mais Forte. Tá bom, eu que agradeço, bom dia a todos, pela oportunidade de abrir essa janela para que a gente possa levar as nossas demandas, nossas queixas, nossas lutas, para que com isso a gente possa cada vez mais melhorar, aperfeiçoar a nossa gestão no âmbito municipal. Obrigado, Flaviana. Também é aqui com a gente Ailton Honorato de Lima, agente da Guarda Municipal, ingresso no concurso de 2008 e que participa do movimento por reconhecer a necessidade de uma legislação especial para manter esses cidadãos empregados por uma sociedade mais solidária. Obrigado, Honorato, por você estar aqui com a gente. Obrigado a você, Márcio, da equipe. Está aqui para dividir, como você falou, tentar transparecer não só para o servidor, mas para quem assiste da população em geral, essa guerra, essa batalha diária que é a gente conviver, ter um filho com qualquer tipo de deficiência, para que a gente possa também ajudar e tirar qualquer dúvida aí aqueles que vão nos assistir. E para completar a nossa mesa, a nossa roda de conversa, gostaria de agradecer para debater esse tema e aprofundar algumas conquistas, o nosso secretário-geral, Augusto Monteiro Júnior. Augusto, muito obrigado por você estar aqui com a gente novamente no Sindi Mais Diálogo, o quadro que abre o nosso Sindi Mais Forte. Obrigado, Márcio. Obrigado a toda a equipe do Sindi Mais Forte. Queria agradecer de forma muito especial a Flaviana e o Honorato por estarem aqui. Também saudar o conjunto da classe trabalhadora, dos servidores e das servidoras, que mais uma vez cheguem junto aí para assistir o nosso podcast, que é um momento de formação, de informação, para que nós possamos construir e avançar nas lutas efetivas da classe trabalhadora, dos servidores e das servidoras. Então é um prazer estar aqui. E é isso aí, galera. Assista aí o nosso podcast e nós vamos ter aqui uma boa conversa. Obrigado, Márcio. Obrigado você, Augusto. Para iniciar a finalização daquilo que a gente chama de escalada inicial, gostaria de dizer que todo mundo que vem aqui ganha uma dessa, uma canequinha do Sindi Mais Forte, o nosso podcast. Obrigado, pessoal. Convido a todos, a todas a seguir o canal do Sindiforte no YouTube, ative os sininhos e receba avisos de novas publicações. Além de acompanhar nosso novo canal no site do Sindiforte, que estreou um novo design. Além disso, estaremos também no Spotify. Cada um dos episódios é baixado no Spotify para você poder
ouvir o episódio, se você quiser pode assistir também, mas ali ouvindo, né, esse bate-papo, essa conversa informal, que a gente traz informações de qualidade para todos e para todas, a gente também divide conhecimento, né, e você pode ir dentro de casa, fazer algumas coisas, super, super legal. Então agora é hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. E para começar, eu vou trazer aqui algumas informações sobre o tema de hoje, né? Pais e mães atípicos são cuidadores de filhos com necessidades especiais, seja por deficiências, síndromes raras ou transtornos como o autismo, exigindo cuidado e atenção diferenciados. O termo busca dar visibilidade à luta e aos desafios dessas famílias, que muitas vezes enfrentam rotinas solitárias e a necessidade de uma rede de apoio. A legislação brasileira e iniciativas como a criação de programas de emprego, apoio psicológico e flexibilidade no trabalho visam reconhecer e amparar essas famílias e os próprios cuidadores atípicos. Aí eu gostaria de abrir aqui, né? Porque eu falo em teoria, mas Flaviana, por exemplo, que vai ser a nossa primeira ouvida aqui dentro desse podcast, tem uma história de vida de grandes desafios. E eu queria, Flaviana, que você nos ajudasse a compreender, né, como é você ter um emprego e às vezes ter que se justificar perante os seus superiores hierárquicos, porque você precisa cuidar de uma maneira muito especial alguém que é da sua família, né? Um filho, um irmão, ou alguma outra pessoa que depende de você exclusivamente, inclusive, para fazer as ações mais simples. Obrigado por você estar aqui com a gente, por você vir aqui dividir. Agradecemos muito. O Sind Mais Diálogo precisa também entender, né, que as pessoas precisam ser mais solidárias entre si. Ok, eu que agradeço, né? Estou nessa luta há 13 anos, né? Eu tenho uma filha com 13 anos com síndrome de Down. Uhum. E desde que ela nasceu, quando eu retornei ao trabalho, né? Tirei a minha licença. E quando eu retornei, já retornei com essa redução de carga horária. E, assim, apesar de já ter, né, tido várias mudanças de gestão de prefeito, né, nesse período, continua se perpetuando alguns chefes, né, e, infelizmente, dentro do órgão, né, a gente tem uma falta de empatia e até falta de conhecimento também, eu posso dizer isso, que a gente não tem, no âmbito da prefeitura, né, esse assunto não é levado, né, nas mesas, em debates, em informação sobre a questão dos pais com filhos com deficiência, né? Então, à medida que entra cada gestor, aí tem um pensamento, né? Tira direitos que é da categoria, que a gente conquistou pelo concurso, e aí a gente entra em debate, em discussão, mais no âmbito mesmo de órgão, né? E essa questão, essa falta de empatia, né, muitas vezes adoece o próprio servidor que já vem de casa com uma carga que já não é tão leve, né? É uma carga que é bem cansativa, né? Os nossos filhos são bênçãos. A minha filha, para mim, assim, foi... No começo, eu não vou dizer, foi realmente um luto, né? Assim, para até me adaptar com essa questão do diagnóstico. Mas depois, quando a gente retorna ao trabalho, a gente retorna para o convívio, mas a gente encontra lá muitas barreiras a serem transpostas, né? Essa é a minha experiência, né? No órgão que eu trabalho, que é a AMC. Então, assim, fora já tem a questão de demandas, de terapias, né? Que a gente não consegue tudo em um só lugar, ou que é uma luta com o plano de saúde, né? Porque muitas vezes o IPM não oferece todo o serviço que é necessário. E na escola, chega também na escola e tem outra luta na escola para incluir, para que a criança seja vista, seja inclusa no todo, né? Que o professor tenha aquele olhar, né, diferenciado, que não seja excludente. E quando a gente chega no trabalho, né, principalmente no órgão público, que a gente acha que vai ser acolhida, muitas vezes esse acolhimento não chega,
né? Não tem um setor que acolha, e quando tem, não tem pessoas que estão passando por essa situação que tenham um olhar, né, mais específico, porque eu tenho a formação em pedagogia, sou professora, mas é totalmente diferente, né, quando eu estava em sala e tinha um aluno com deficiência, de ter um filho com deficiência, né? Então, assim, eu acho que esse olhar vem quando você convive, ou pelo menos você convive com alguém de perto, né, um parente, né? E, geralmente essas pessoas que estão para acolher, elas não têm nenhuma vivência e acham que tudo não, né? Já ouvi até de que nós somos privilegiados porque temos redução de carga horária por conta dos filhos. Então, essa inclusão que a gente era para receber no órgão, né, público, no meu caso, eu não recebo particularmente, né? São muitas críticas, piadas, retiradas de direitos que foram conquistados com o concurso público, né? Então, essa é a minha experiência e a minha luta, né? Tem um grupo, agora esse ano a gente conseguiu formar um grupo só de pais com redução de carga horária, e a gente tem lutado, tem buscado vereadores, né, outras pessoas influentes, para que a gente tenha esse acolhimento, né, para que a gente tenha essa inclusão dentro do órgão público como servidor. A gente não escolhe, né? A gente receber, né, um desafio Isso. desse ao longo da vida, a gente nem sempre escolhe. E eu queria colocar aqui o Honorato. Honorato, a gente tem aqui, né, um cuidado, né, de filhos com condições especiais. Pais e mães atípicos são aqueles que dedicam seus cuidados diários a filhos com deficiências físicas, cognitivas, emocionais ou comportamentais, né? As condições comuns, né, quando você enfrenta um desafio como esse, inclui crianças com transtorno do espectro autista, a TEA, a síndrome de Down, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, síndromes raras, doenças crônicas e outras condições que demandam atenção especial. Quando a gente está falando de atenção especial, é porque o pai já está fazendo com o seu papel, dentro da sociedade, uma ação que vai incluir essa pessoa como um cidadão dentro da sociedade. Aí ele precisa ter esse reconhecimento por parte do seu empregador, seja ele da iniciativa privada ou do órgão público. Como aqui a gente está tratando, né, com 2 trabalhadores de órgãos públicos, eu queria que você trouxesse também o seu relato e nos ajudasse a entender como é fazer essa luta também, já que você já foi uma liderança que participou aqui, né, de outras gestões do próprio Sindforte, como é fazer esse tipo de luta dentro dos órgãos que podem tomar decisões, como é o caso do parlamento aqui do município de Fortaleza. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Bem, mas como a companheira aqui me frisou, quando você recebe o diagnóstico de um filho com nessas condições, que pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, a lei ela abraça também essas ligações. Exatamente. Né? Se você é o responsável legal pela criança, pelo esposo, pela pessoa que necessita de atenção, no caso do meu filho, o Ravi com quase 5 anos, com transtorno do espectro autista, quando você chega no órgão, primeiro que você recebe o diagnóstico, é aquele baque, né? Você recebeu, o que é que eu vou fazer agora? Aí você vai atrás de minimizar essa questão, usando a questão do parâmetro legal. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu também fui atrás de me informar sobre a questão da lei. Foi quando eu tive acesso pela primeira vez com a lei 10.668, que é o Estatuto Municipal de Proteção à Pessoa com Deficiência, que é uma lei muito abrangente, são mais de 70 artigos, que fala sobre a questão da inclusão no ônibus, no cinema, e o artigo 44 ele fala específico dos servidores. Hoje, quando o servidor recebe esse diagnóstico, ele tem que passar, o filho ou filha tem que ser laudado, tem que passar por um laudo, passar pelo Instituto de Previdência do município, IPM, só que não termina aí. O IPM ele faz a perícia e diz, olha, você está apto a pedir a redução. Quando você chega no órgão, né, aí já é uma outra luta. Por quê? No caso da Guarda. No caso da Guarda Municipal de Fortaleza, nós temos uma portaria, a 0032/2022, né, que ela te oprime
a você ingressar no horário que muitas vezes vai de encontro às terapias e o modo de tratamento do seu filho. Essa portaria ela diz o seguinte: todo pai e mãe que ingressar com redução de carga horária hoje na prefeitura, pela Guarda Municipal ou pela Secretaria de Segurança Cidadã, SESEG, é obrigado a trabalhar de 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, ou de 8 da manhã às 13, ou de 13 às 17. Isso está lá, tá desde 2022. E nós entendemos que essa portaria ela é capacitista, ela é egoísta, e ela não foi feita, como a companheira bem frisou, por pessoas da área da saúde. Não foi consultado um médico do trabalho, um assistente social, um psicólogo, um psiquiatra, um psicopedagogo, ou a ponta final que somos nós. Porque eu costumo dizer, você pode ter 10, 20 diplomas na parede. Se você não conviver, para mim, você passa só de um espectador bem letrado, vamos dizer assim, né? bem formalmente. Então a nossa luta hoje é para quebrar essa portaria e tornar o servidor dono do poder de cuidar do seu filho e da sua filha. Ou seja, permitir que ele escolha o horário, que ele escolha o posto de serviço e que ele não sofra redução de direitos. Porque a lei é bem clara, você reduz a carga horária, você não reduz os direitos. Porque aí, como a companheira disse, quando você entra com essa redução no órgão, parece que os outros pensam que é um benefício. Ah, mas é um benefício. Quem está escutando a gente agora aqui vai dizer, cara, mas 4 horas é o horário dos sonhos, segunda a sexta-feira. Só que existe um detalhe. Quem não tem uma coisa chamada rede de apoio, o que é uma rede de apoio para quem está nos assistindo agora? É aquele parente, aquela pessoa mais próxima que vai ficar com seus filhos quando você está trabalhando. É o avô, é o tio, Isso. é o irmão. Quando você Né? não tem, qualquer escala se torna meio que complicada de você cumprir. Por exemplo, no meu caso, a minha esposa trabalha na área da saúde, 12 horas por 36 descanso. Uhum. Vai ter um horário na semana, se eu for nessa portaria, que vai chocar os horários. Quem é que vai ficar com os meus filhos? Porque hoje em dia, você achar uma pessoa que fique com uma criança com autismo, síndrome de Down, é muito complicado, porque a pessoa se sente até com medo de lidar com a criança, porque não tem aquela vivência. E se a criança tem uma crise na mão de uma pessoa que não é acostumada com a crise, né? Então, assim, hoje a prefeitura, em especial a Guarda Municipal e outros órgãos, né, infelizmente, não tem essa empatia de chamar os pais e mães atípicas para poder tornar a legislação um pouco mais branda. Para quê? Para que a gente possa trabalhar dignamente, mas também seja respeitado a questão da terapia. Porque a terapia ela não termina dentro do consultório. Você recebe uma linha, contrário, né? E aí depois do consultório, você tem outros aspectos. Por exemplo, uma criança dessa, toda a atividade dela é durante o dia. Então, é muito natural que um pai mãe atípico queira trabalhar no período noturno para ter o dia inteiro para poder cuidar daquela criança. Porque não é só sair do consultório, não é só 2 terapias por semana, ou 3 ou 4. A terapia ela é 24 horas por dia. Desde o momento que a criança acorda até o momento que ela vai dormir. Então, como a companheira bem falou, a prefeitura, infelizmente, são certas portarias ou certos costumes são constituídos por pessoas que são ignorantes no assunto. E pessoas que são ignorantes e não têm empatia com essa causa. Eu vou citar aqui um exemplo aqui bem claro. E eu espero que todos marquem quem eu vou falar, porque eu preciso falar, é da atual diretora da Guarda Municipal, a inspetora Cristiane. Nós tivemos uma reunião no último dia 23 de junho, e nós discutimos essa pauta, a mudança da portaria 0032/2022. E ela ficou extremamente irritada, e ela chegou a dizer para mim, que estava numa mesa dessa, eu de um lado, e outro pai atípico do outro, que um servidor que trabalha apenas 4 horas por dia, para ela não servia. Então você imagina só a gente que está ali nessa briga, escutar de uma gestora, né? Porque quando ela foi escolhida para ser diretora da guarda, nós pensamos que vai ter um olhar diferenciado, é mãe, vai ter um olhar diferenciado, mas infelizmente ela não teve. E prometeu fazer a mudança, inclusive nós do Sindiguarda, justamente com o Sindiforte, propusemos participar dessa mudança com a equipe jurídica, com os pais que passam por isso. E, infelizmente, o secretário da SESEG e a diretora da guarda disseram, não, a gente vai fazer. E esse vai fazer, já vai fazer quase 6 meses. Então, assim, o que a gente, como você disse, a nossa luta não é só para que isso saia, essa situação saia da prefeitura, mas que também possa abraçar todos os outros pais e mães atípicos,
a nível do município, sem ser servidor não, porque é uma questão que muita gente só fala quando é no mês do autismo, né? O mês daquilo. Não, isso é uma luta que a gente está travando todos os dias, porque todos os dias uma mãe atípica é destratada no transporte coletivo, é discriminada no colégio, é discriminada no próprio serviço, então isso tem que acabar, né? Então a nossa luta é por isso. Augusto, a gente está aqui, né, numa conversa que tenta trazer para o conjunto da sociedade, né, para todo mundo que mora em Fortaleza, um problema que é natural. A gente precisa ter uma visão diferenciada para que a gente não tenha uma sociedade, por exemplo, como foi aquela sociedade da Alemanha às vésperas da Segunda Guerra Mundial, que incensou uma pessoa que considerava que se não tivesse determinada característica física, as pessoas não deveriam ser considerados seres humanos, né? Ou seja, a gente está falando de inclusão. Quando a gente está falando de inclusão, a gente não pode perder de perspectiva que a rotina, né, desses cuidadores frequentemente é descrita como desafiadora e solitária, né? O que torna fundamental o acesso e apoio a redes de suporte. E nem sempre você tem uma rede de suporte, né? Às vezes você tem alguns parentes e às vezes você não tem. E qual que é a importância dessa rede de apoio e como você, enquanto dirigente sindical, enxerga que isso precisa alcançar a legislação para evitar justamente isso que o Honorato vem nos trazer aqui agora, que é uma gestora que não tem uma visão inclusiva e que diz que trabalhadores sob a tutela dela, que tem filhos atípicos, não servem para trabalhar no órgão que ela comanda. O que você acha dessa declaração dela e como a gente pode, de maneira da luta, né, da classe trabalhadora, transformar essa legislação? Obrigado. Assim, eu queria reafirmar aqui a importância do tema e do debate que a gente está fazendo com pessoas com muita propriedade, como a Flaviana e o Honorato, e que, inclusive, é o lugar de fala dos companheiros, né, da companheira, porque muitas vezes a gente fala de legislação, a gente fala de lei, onde muitas vezes a legislação ou a lei ela é discutida e é aprovada por pessoas que não têm um lugar de fala em relação àquilo dali. É como, por exemplo, se aprova uma lei em relação a uma política pública para a mulher feita por homens, em sua maioria, que é muito, inclusive, o retrato do que é a política brasileira, né? Que, historicamente, quem está nos espaços de poder são homens da elite, né? Que vêm da elite, e que, na prática, no cotidiano, não tem lugar de fala sobre aquilo que estão legislando. Então, daí a dificuldade, inclusive, de ter essa empatia, de se colocar no lugar daqueles trabalhadores, daquelas trabalhadoras, daquela parcela da população que precisa daquela política pública, né? Eu gosto muito, sabe, Márcia, de colocar que nós continuamos vivendo uma sociedade capitalista caracterizada por desigualdades sociais profundas e por uma exclusão e marginalização de setores da população. E é essencial dentro dessa sociedade a gente desenvolver políticas públicas, porque a gente corrige desigualdade desenvolvendo políticas públicas. E o serviço público ele é essencial. O serviço público, os servidores e as servidoras, eles são essenciais para atender, inclusive, aquela parcela da população que não pode pagar pelos serviços privados caros e que exclui justamente o conjunto dessa população. Quem é que faz o Sistema Único de Saúde funcionar? Quem é que faz a educação pública funcionar? Quem é que faz a segurança pública funcionar? E aí é essencial que esses servidores e que essas servidoras, no seu cotidiano também, possam ter um tratamento justo, possam ter direitos, possam ter garantias.
dizer, por exemplo, que quem tem uma redução de carga horária ou de jornada de trabalho garantido no Estatuto do Servidor é privilégio, isso é uma visão discriminatória. Isso é você aprofundar uma visão preconceituosa e discriminatória. E assim, é inadmissível que aqueles servidores e aquelas servidoras que estão lá fazendo com que a política pública funcione, que estão lá fazendo com que o serviço público funcione, não tenham essa garantia e que sejam tratados como se fosse ter uma redução de jornada para cuidar de um filho, de uma filha, de um familiar especial, como algo que é privilégio, é direito. E um direito que não atende de forma suficiente. Quando, por exemplo, no próprio órgão ali do cotidiano, que o servidor e a servidora estão trabalhando, sofre com a discriminação da chefia imediata, por exemplo. É absurdo. E é mais absurdo ainda quando a gente tem uma gestão que se coloca como estando dentro de um campo progressista, que deve, na sua essência, combater discriminação e deve avançar nas políticas públicas, que os servidores e as servidoras não sejam tratados com o direito e que sejam vistos de forma discriminatória. Então, assim, inclusive enquanto entidade sindical, a gente deve coibir. Se forem comportamentos pontuais de gestões nos mais diversos órgãos, a gente precisa denunciar. Mas se for uma própria política da gestão, aí a gente tem que, mais uma vez, colocar que quando se propõe um dos cargos-chefe aí do que seria o programa do atual prefeito, é justamente criar, por exemplo, Instituto Girassol, né? Os espaços aí para atender os filhos e as filhas da classe trabalhadora que precisam dessas necessidades, que precisam de necessidades especiais, que possam ser acolhidos. Então, assim, é algo justo e algo que, enquanto sociedade, a gente luta, mas não pode se negar isso para o servidor, ou seja, se tratar o servidor de forma diferente, né? Porque como digo, é na essência quem faz aí o serviço público. Então, assim, a gente precisa estar cobrando, estar denunciando e estar lutando por direito. Enquanto entidade sindical, a gente vai continuar, vai avançar, espera avançar, mobilizando os servidores para que a gente possa garantir direitos básicos e valorização do servidor e da servidora. Flaviana, a gente tem, obrigado Augusto, a gente tem no cotidiano, né, dessas famílias um desafio muito grande, porque nem sempre você consegue fazer com que a necessidade da sua filha seja considerada dentro do seu ambiente de trabalho. Como eu queria uma declaração sua, né? Até para as pessoas que estão nos assistindo, eu queria que você desse aqui um relato pessoal, né? De como é ter essa vivência e enfrentar esse problema no seu cotidiano profissional. Certo, assim, no cotidiano, o que é que a gente vem vendo, né? A partir do momento que você entra com um pedido de redução no local de trabalho, né, a qual faz parte na MC, é como se você virasse um encosto, né, como a fala do colega, não servisse mais, né? Então, assim, toda a sua qualificação, o seu empenho, né, para estar oferecendo o seu serviço ali naquele órgão, ele cai assim por terra. E o que é que leva? Você fica totalmente desmotivada, né? Gera você um se ambiente sente de isolada? desmotivação. Isolada pelos colegas, não, mas em questão de chefia, de benefícios, não é nem de benefícios, né, mas de assegurar mesmo os direitos, né, e a inclusão. Sim. Eu particularmente sinto que fica assim à parte, né? É tipo qualquer coisa, você tem redução de carga horária, não pode e tal. Mas então, isso assim, é uma sempre discriminação, não é uma total, discriminação? Há 13 anos que eu venho passando por isso. Discriminação de direitos, de questões salariais, né? E, assim, é como se tiram você de ambientes que você podia produzir. Tem até colegas lá que têm a redução muito competentes, que poderiam estar assumindo, né, uma chefia, mas por conta da redução é colocada para escanteio, né? Tem a facilidade de elaborar projetos e tudo, até elabora,
mas é engavetado e na hora que sai, a outra pessoa vai levando o nome, né? Dessa questão que a pessoa teve todo o trabalho para poder construir. Teoricamente, Isso. de trazer algumas ideias, de tentar desenvolver Exatamente. alguma coisa, coloca no papel, mas na hora de assumir é Isso. alguém que não tem. está cumprindo Isso, até que um nem direito, tem a vivência. né? Muitas vezes são projetos elaborados já nessa área, né? De inclusão, de pessoas atípicas. E na hora da execução do projeto, vai outra pessoa que não tem nada a ver com o ambiente ou mesmo com o assunto, né? Uhum. E, assim, essa questão no trabalho, isso é muito desgastante, adoece, né? Eu já tirei, inclusive, várias licenças por questões dessas discriminações, né? De pedir, de elaborar CI, de pedir documentos, onde é que tá, que eu não posso, né? E ficam protelando, e vai para um, vai para outro. Inclusive, atualmente eu estou com um processo de equiparação salarial que eu abri no dia 19 de maio. E somente no dia 12 de agosto foi para a PGM, né? Passou por vários setores da MC, sem resposta, a gente fica perguntando, fica lá engavetado, às vezes só anda quando a gente liga, olha sobre o processo, tá, vou ver. E vai fazer agora dia 12, também que está na PGM, né, sem nenhuma, manda e-mail, não, tá para análise, né? E a última informação que eu tive no jurídico da MC foi que seria 30 dias depois que o processo estivesse já com todos os documentos, né? Então já se passou quase 60 dias praticamente e nada. Então, assim, são discriminações em vários âmbitos, né? Qualquer solicitação que você pede é, colocado para escanteio. É complicado. Honorato, a gente está ouvindo aqui um relato da Flaviana, mas eu queria também poder ouvir você em relação a como é esse cotidiano, né, dentro da Guarda Municipal. Você já trouxe aqui um relato bastante potente na sua primeira participação. Eu queria só que você aprofundasse e dissesse como é importante, por exemplo, e eu sei que essa falta de empatia ela deve ser destruidora, né, para a personalidade da pessoa, muito desafiadora para você se manter na luta, né, no cotidiano. E assim, o fato de as pessoas não reconhecerem o seu esforço enquanto cidadão de estar lá cumprindo a sua função de guarda municipal e ao mesmo tempo sendo um lutador que tenta manter uma pessoa especial dentro da sociedade incluída. Mas como a companheira bem disse, né? A partir do momento que você tem a redução, você é visto com um olhar meio que para te reduzir mesmo, né? Para te colocar fora de projetos, né? Para poder usar você até como uma espécie de dizer, olha, tá aí, ó, o cara está sendo beneficiado, a história toda, né? E hoje, Márcio, desde acho que 2023 eu descobri que meu filho era autista, mas antes disso, essa lei é de 2018. Nunca foi feito nenhum programa dentro da Prefeitura de Fortaleza, que vise o acolhimento desses pais e mães atípicos. Por exemplo, se hoje você perguntar na Guarda, na Secretaria Municipal de Segurança, SESEC, quantos pais atípicos existem, eles não vão saber te responder, porque eles não têm esse cuidado. Hoje lá tem uma célula que é chamada Núcleo Biopsicossocial. Você chega lá, faz aquela oitiva, que deveria estar em sigilo, por profissionais que são da área, psicólogos que estão lá no setor. Só que o setor não resolve. Quem vai resolver? Ou a diretora ou o comandante. O que é grave nisso? A pessoa não tem a mínima noção da área e vai julgar um processo baseado em escala de serviço, em um mero número, aí é complicado. Inclusive, de 2024 a 2025, eu tive uma perda salarial, eu tive um desconto de quase R$3 mil no meu contra-cheque, porque meu filho tinha as crises e eu não podia deixar minha esposa sozinha em casa com o menino em crise. Eu tinha que esperar a crise dele sanar para eu poder ir trabalhar. E aí eu ia lá no Guardião, que é o sistema que você faz o relato das faltas, né? E aí gerou, o meu desconto foi de R$ 1.480, o segundo foi de quase R$2.000. E aí eles disseram, não, você não comprovou que seu filho teve crise. Eu acho que eles queriam que eu filmasse o menino lá se debatendo, para poder mostrar, tá aqui, ó.
Quer dizer, então assim, até nesse ponto, né, você é discriminado, por quê? Porque às vezes hoje, dentro da Guarda Municipal e na SESEC, e o que eu vou dizer aqui é bem forte, fraudadores de programas de governo têm mais prioridade, mais propriedade para falar e dizer uma verdade do que o pai e a mãe atípica. E o que eu estou falando aqui não é mentira minha. O processo judicial está dizendo. Pessoas que foram fraudadores do programa Bolsa Formação, hoje estão em cargos de chefia dentro da Guarda Municipal, né? E eu queria que vocês marcassem também, para que essas pessoas olhassem, a própria diretora olhasse, elas têm mais propriedade para dizer, olha, isso é verdade, e eu, com a minha verdade do lado do meu filho, não, a sua verdade não existe. Seu filho, será que teve mesmo? Será que teve isso? Aí o jurídico, não, você não trouxe um atestado médico. Você imagina só, você pai, você mãe atípica, seu filho está no meio de uma crise, aí você pega o menino, bota dentro do carro, vai pro médico. Chega lá, o médico diz assim, o que é que esse menino tem? Não, ele está numa crise de autismo. O médico vai dizer, mas o que é que eu posso dar para ele? Nada. Porque a crise de autismo você tem que fazer, acalmar sensorialmente a criança, acolher, né? Até que a crise vá baixando e a criança volta a ficar regulada. Não existe um documento médico, o médico vai dizer, não posso fazer nada. Isso foi colocado no processo. Isso foi colocado no processo para pedir o ressarcimento e até hoje esse processo é julgado indeferido. Como a companheira falou, meu processo demorou 60 dias para ser indeferido. Ou seja, passou por vários setores e no final, não, indeferido por causa disso. Então assim, infelizmente hoje, mesmo com o projeto do prefeito, né? E aqui marcando que vocês marcam o prefeito, nós temos uma proposta para isso. Os sindicatos têm uma proposta para isso, para resolver isso. Que o prefeito escute os sindicatos, escute os pais e mães atípicos para poder resolver a questão. Porque hoje, na prefeitura, infelizmente, Márcio, falta muita empatia dos gestores. Né? Como você bem disse, uma gestora que é mãe, mulher, e chega numa mesa e diz que um servidor que tem redução de carga horária não serve para o serviço, essa fala, como o Augusto falou, ela atravessa você no meio, né? Então, é muito complicado você uma fala dessa e você até manter a sanidade e o respeito numa mesa dessa. Mas como a gente é preparado, a gente é sindicalista, a gente já passou por muitos percalços, é mais uma missão que Deus deu pra gente, a gente vai cumprir. É isso. Augusto, para a gente finalizar, que a gente já está muito em cima do laço aí, do horário. Passou rápido, né? Um tema pesado, um tema necessário, um tema que as pessoas precisam saber, a gente também tem que olhar com bastante acuidade para esse problema que a sociedade cearense, a sociedade fortalezense está convivendo diariamente. Eu queria que você finalizasse afirmando, né, o que o Sindiforte, juntamente com seus pares, né, as entidades irmãs, gostaria de falar diretamente ao gestor municipal, visto que ele se demonstra uma pessoa sensível quando propõe determinados tipos de políticas. E o que a gente poderia fazer juntos para poder incluir esses pais e mães atípicos. Bom, Márcio, o Sindiforte reafirma o seu compromisso com todas as pautas dos servidores e das servidoras, reafirma o seu compromisso com a unidade das entidades sindicais, porque a partir dessa unidade, da mobilização, da construção das pautas, a gente pode avançar, tá? Reafirma o seu compromisso com a luta e com a resistência desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Nós defendemos que, para evitar, inclusive, situações de perseguições, de tratamento desigual, que possa se andar em uma legislação que efetivamente avance na Câmara Municipal e que atenda os pais e mães atípicas, servidores e servidoras que precisam cuidar dos seus filhos, das suas filhas, dos seus parentes, aqueles, né? Uma legislação eficiente, uma legislação que ela seja única em toda a prefeitura para evitar que um órgão você tenha um gestor que seja mais sensível e no outro órgão um gestor que tenha um comportamento mais autoritário, mais unilateral e discriminatório e que não garanta direito. Então, a gente tendo uma legislação, né, que tenha valor para toda a prefeitura e que realmente represente direitos dos servidores, que passa muito longe de ser privilégio, são direitos, né? Enfim, a gente costuma dizer que dentro da lógica do capitalismo há quem tem privilégio e há quem não tem nem direito. Quanto mais
privilégio, nem direito, porque não é garantido nem direito. E é um direito básico que um servidor e uma servidora, que um trabalhador e uma trabalhadora possa dar atenção a seus familiares, né? Aqueles e aquelas que muitas vezes só podem contar com aquele cuidador ou aquela cuidadora, né? Essa situação ela ainda é mais complicada na situação das mulheres, por exemplo. A gente sabe como é que é a situação das mulheres. Tem que trabalhar fora, realmente cuidar da casa, cuidar dos filhos, e pegam mais o peso ainda de cuidar de filhos e filhas especiais, né? Esse ano, na campanha salarial, nós conseguimos avançar um pouquinho em relação à pauta dos pais e mães atípicas, né? Por exemplo, a gente conseguiu, a partir, inclusive, de uma articulação na Câmara Municipal, né, da própria liderança do prefeito, e aqui, inclusive, reconhecer a importância do líder do prefeito, o vereador Bruno Mesquita, que garantiu o pagamento do auxílio à alimentação, né, quem ganha até R$ 9.000, e que tem a redução de carga horária, né, e tal. A gente era a pauta da campanha salarial, estava lá nos documentos que as entidades entregaram para a prefeitura, e no dia da aprovação do reajuste salarial a gente conseguiu emendar isso, como conseguiu também aquela questão lá da doação de sangue, né? Então, reconhecer. Foi fruto da luta das entidades sindicais, mas também reconhecer o papel do legislativo, né, em estar avançando nas pautas e tal, né? Então, assim, enquanto Sindiforte, a gente reafirma o compromisso com esses pais e mães atípicos, servidores e servidoras, e importante ter uma legislação específica que atenda o conjunto, né, para evitar o tratamento discriminatório, para evitar esse tratamento excludente, né, que muitos passam no cotidiano, já sofrem com as condições de trabalho, já sofrem com a desvalorização salarial, já sofrem com o PCCS, que ainda estamos lutando para que sejam reestruturados, e ainda sofrem com uma condição que deveriam, na verdade, ter mais valorização, né, por serem reconhecidos, que além de exercer o serviço público, cuidam brilhantemente de filhos, filhas e parentes que precisam de cuidados especiais e ainda fazem um serviço público, tentando fazer com que ele seja de qualidade. Mais uma vez a gente agradece nosso companheiro Honorato, a companheira Flaviana, toda a equipe aqui do Sindi Mais Forte, no Sindi Mais Diálogo. Esqueci de citar o Damira, né, nossa diretora de comunicação, sempre muito presente, muito antenada aí, e reafirmar que o nosso compromisso enquanto sindicato é, inclusive, trazer esses temas importantes para os servidores e para as servidoras, e também como um instrumento de mudança da classe trabalhadora como um todo, né? Reafirmando, do lado de cada luta de classes, todos nós somos explorados e somos oprimidos, independente de sermos servidores públicos, ser trabalhadores do campo e da cidade, enfim, é isso. E um abraço, tamo junto. Muito obrigado, Augusto Monteiro. Sempre bom ouvir a sua posição a respeito da defesa da classe trabalhadora, porque esse é um podcast que defende os interesses da classe trabalhadora. E assim a gente encerra aqui o nosso Sindi Mais Diálogo, agradecendo demais a Flaviana, ao Honorato e ao Augusto por estarem aqui construindo um pouco mais de reflexão sobre os direitos da classe trabalhadora e a inclusão de pessoas especiais que precisam ser tratadas com respeito e dignidade, e isso pais, mães atípicos sempre fizeram. Um abraço, até daqui a pouco a gente volta com o Sindi Mais Cultura. O associado do Sindiforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindiforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706.
Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindiforte. E aí, pessoal, agora a gente vai para o quadro Sind Mais Cultura nesse episódio 26 e hoje a gente vai conhecer um lugar muito especial. Afinal de contas, o Mini Museu Firmeza é um espaço cultural, artístico e ecológico que nasceu em 1969. Vamos lá? Quem vai nos mostrar é a Aldamira Silva e o Anderson Castelo Branco. Vamos com eles? Olá, eu sou a Aldamira Silva, diretora de comunicação do Sindiforte. Olá, eu sou Anderson Castelo Branco, diretor de cultura do Sindiforte. Hoje estamos aqui no Mini Museu Firmeza. Vem com a gente! O Mini Museu Firmeza, espaço cultural, artístico e ecológico, foi fundado em 1969 pelos artistas plásticos Nice e Nilo Firmeza, o Estrigas, constituindo-se em um dos principais e mais importantes acervos de artes plásticas do Ceará. No acervo, encontramos um panorama das diversas manifestações da arte cearense, composto de pinturas e esculturas originais e reproduções, além de abrigar as obras do próprio casal de artistas. Há obras de Mário Barata, Antônio Bandeira, Raimundo Sela, Aldemir Martins, Barrica, Chico da Silva, Defino, o suíço Jean-Pierre Chabot, Zenon Barreto, dentre outros. Constituída na própria residência do casal de artista, a Casa Museu é um local cercado por mangueiras, baobá, roseiras e diversas plantas, sendo espaço de fruição da arte, da cultura e da natureza. Além dos quadros, desenhos e esculturas, o local também abriga objetos do casal, como móveis e uma biblioteca com inúmeras revistas e catálogos, além de uma coleção de aproximadamente 2.000 livros. E para saber mais, vamos conversar com a Paula Machado, administradora da Casa Museu. Olá, Paula. Sabemos que o Mini Museu Firmeza foi fundado em 1969. Você pode nos falar um pouco sobre essa história? O Mini Museu Firmeza, ele é uma casa-museu, é um dos museus mais antigos de Fortaleza, né? Como você mesmo falou, ele foi aberto ao público desde 1969. Seu acervo foi constituído antes disso, né? Já desde as décadas de 40. E ele foi constituído pelo casal de artistas, o Estrigas e a Nice, que viveram nessa casa em torno de 50 anos. A Nice faleceu em 2013, o Estrigas faleceu em 2014, e durante todos esses anos eram eles que faziam todo esse trabalho aqui no museu, tanto de salvaguarda, de ação educativa, de recebimento dos grupos. O museu ele cumpriu essa função social de museu mesmo durante todos esses anos, feito pelo próprio casal. Depois que eles faleceram, a gente deu continuidade ao legado deles, né? E assim, a Nice e o Estrigas, eles tiveram todo esse trabalho de salvaguarda, de guardar essa memória das artes do Ceará, tanto no que se refere a documentos, obras, quadros, aquarelas, esculturas, tanto deles, produzida por eles, como de vários outros artistas. É meio que um panorama dessa história da arte, o que a gente tem aqui, né? Paulo, e no momento atual, quais são as exposições e projetos do museu? Desde 2021, a gente funciona com o apoio do SESC, né, do SESC das Artes, que ele tem nos apoiado, que antes a gente vivia mais dos editais, e a partir desse apoio do SESC, a gente teve mais liberdade de pensar mais coisas para o museu, inclusive de ter mais relações com a comunidade do nosso entorno.
Com esse apoio do SESC, a gente trabalha com mulheres aqui da comunidade, com oficinas, com as crianças também. E também recebemos grupos. E no momento nós estamos também realizando um projeto de expografia do museu. Esse projeto expográfico, ele visa a trazer algumas melhorias para as exposições já existentes, feitas pelo Strigues e pela Anice, mas sem descaracterizar o que eles fizeram. A gente vai estar trazendo algumas melhorias de salvaguarda e de comunicação, como colocar legendas, está sendo feita a pintura da casa, tudo isso sem intervir nas obras que tem aqui fora, nos desenhos. A pintura, por exemplo, foi feita de uma forma muito minuciosa. Alguns espaços teve que ser feito com trinchas, porque era muito delicado. E o museu está funcionando dessa forma, né? A gente tem esse apoio. Paralelo a isso, a gente concorre aos editais também, às vezes ganha, às vezes não. E tem sido dessa forma, mas o museu é aberto ao público de modo geral, mas a gente atende principalmente a comunidade aqui do nosso entorno. A Casa Museu está localizada na rua Nilo Firmeza, 259, Mundumbim. O espaço está aberto a visitas com agendamento prévio pelo WhatsApp 85 999 59 27 86. Para saber sobre a programação e outras novidades, acesse o perfil do Instagram, @minimuseufirmeza. Esperamos que tenham gostado deste episódio. E até o nosso próximo Sim de Mais Cultura. E aí, curtiram? É muito legal saber que a nossa cidade tem memória e não são só os órgãos públicos. A gente tem também gente que aposta em cultura. Vamos lá, assim a gente encerra o nosso episódio 26 do Sim de Mais Forte. Voltamos daqui a 15 dias com mais informações e cultura para vocês que nos acompanham em todos os episódios. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Você assistiu e ouviu Sim de Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.